pessoal, bem-vindos novamente ao LaFisi, o canal da Fisiologia do Exercício. Como vocês já sabem, meu nome é David Gonçalves, sou professor aqui da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais e trabalho em desenvolver minhas pesquisas aqui no LaFisi, que é o laboratório que dá nome a esse canal. Hoje nós vamos dar continuidade então ao segundo capítulo dessa nossa trilogia sobre hipertrofia e atrofia muscular esquelética, que a gente está entendendo um pouquinho, coloquei essa brincadeira, como acontece a mágica. Nessa segunda aula nós vamos conversar então sobre metabolismo proteico determinando o estado trófico do tecido muscular esquelético. Mas antes da gente começar essa conversa, de novo, pessoal, vou pedir um joinha de vocês, deem um like aqui no vídeo, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para que vocês possam acompanhar todos os vídeos e também compartilhem esse vídeo com os colegas de vocês, né, que vai ajudar bastante a gente a dar continuidade nesse projeto. Bom, pessoal, no vídeo anterior, então, nós concluímos mostrando que o ganho de força muscular ele pode ocorrer, basicamente, do ponto de vista biológico e de adaptação na célula muscular, de duas formas. Uma delas, o estímulo que leve ao aumento de proteínas contráteis, aqui representadas, no caso, por actina e miosina, e isso levaria ao aumento do volume celular e ao tão conhecido, né, processo hipertrófico, no caso aqui, hipertrofia radial, que a gente comentou no vídeo anterior. Mas uma outra forma de aumentar, né, a força muscular pode ser através da mudança no tipo da miosina que é expressa nessa célula muscular. Mudando dessa forma o tipo da fibra e levando a um fenótipo, a uma característica biológica de fibras do tipo 2X, que possui uma maior capacidade de produção de força. Então essas são as duas formas que a célula muscular pode se adaptar para produzir mais força. Mas acho que uma pergunta importante aqui dessa aula é o que determina esse estado trófico muscular? No caso de crescimento dessa célula muscular ou de atrofia, de perda de massa muscular, como a gente viu também, que está relacionado a processos patológicos. Aqui no caso nós temos uma representação mostrando que a síntese e a degradação de proteínas é que vão regular a quantidade de uma determinada proteína que acumula dentro da célula. Aqui no caso a gente pode pensar na miosina, né, mas poderia pensar na actina ou tantas outras proteínas que são importantes para a função celular. E vejam que a formação dessas novas proteínas depende do processo conhecido como síntese proteica e que essas proteínas também, como a gente sabe, são formadas a partir de ligações peptídicas entre os diferentes aminoácidos. Por outro lado, a degradação proteica é o processo em que essas ligações peptídicas entre os aminoácidos são quebradas e com isso há liberação de aminoácidos livres. Então esse balanço, esse equilíbrio entre a síntese e a degradação de cada proteína é que vai determinar o quanto ela se acumula dentro de uma determinada célula. E no caso, o que a gente sabe é que em situações onde ocorre o crescimento muscular, há um aumento da síntese proteica ou uma redução da degradação de proteínas. Ambos esses eventos podem levar ao acúmulo de uma determinada proteína e com isso o crescimento muscular. Só vale destacar aqui, que eu fiz essa marcação com a setinha para vocês, que em condições de anabolismo, de crescimento muscular, o estímulo da síntese proteica parece ser o principal determinante para que ocorra esse tipo de adaptação. Por outro lado, em condições patológicas, onde há perda de massa muscular, a síntese proteica geralmente está reduzida, mas mais importante do que isso é o aumento da degradação proteica, ou, como a gente também chama, proteólise. Quando esse processo está muito estimulado, ocorre uma perda de proteínas. E com isso, o músculo atrofia, como a gente também já conversou no vídeo anterior. Pessoal, aqui eu vou explicar para vocês rapidamente, de uma forma básica, muito geral, como ocorre a síntese proteica e os elementos, na verdade, as fases que antecedem esse processo, que elas são determinantes para isso tudo, para que a gente possa entender um pouquinho. É um processo muito complexo e eu vou ficar devendo aqui uma discussão mais ampla e profunda a respeito disso, que a gente pode fazer até em outro momento. Mas como que ocorre a síntese de uma determinada proteína? Se a gente lembrar, como eu disse anteriormente, uma proteína ela é composta por uma sequência específica de aminoácidos e o que determina para o ribossomo, que é a organela que vai então sintetizar essa nova proteína, o que orienta esse ribossomo a colocar esses aminoácidos numa sequência específica? Se a gente lembrar das aulas de biologia, é o DNA. Então no nosso DNA estão contidas as sequências
de ácidos nucleicos específicas que vão ser então traduzidas no ribossomo. E como acontece isso tudo? Então, de uma forma bem simples, o DNA ele está contido no núcleo das nossas células, no caso da célula muscular ali sendo representada, e essa sequência específica de ácidos nucleicos no DNA é chamada de gene. Esse gene ele deve ser então transcrito no RNA mensageiro. Tá? Então é feita uma cópia do DNA na forma de RNA mensageiro, que também é uma sequência de ácidos nucleicos. E essa sequência agora ela pode ser lida pelo ribossomo no processo conhecido como tradução. Ou seja, o RNA mensageiro ele vai ser traduzido numa sequência específica de aminoácidos. Lembrando que a cada 3 ácidos nucleicos, né, então essa trinca, ela codifica um aminoácido. Então o ribossomo ele vai lendo de 3 em 3 ácidos nucleicos e vai adicionando aminoácidos uns aos outros, formando uma cadeia polipeptídica, que por sua vez então vai formar aquela proteína final, por exemplo, a miosina actina. Após essa tradução, só vale lembrar que essas proteínas sofrem modificações pós-traducionais. O que é isso? Elas são clivadas, é recortado um pedacinho dessas proteínas, é feita modificações que a gente vai conversar mais para frente, por exemplo, fosforilação, acetilação, ubiquitinação, são todas modificações dessa proteína que vão conferir então a sua forma e função final. Então essa é uma forma bem resumida da gente poder falar da síntese proteica. Pessoal, mas agora eu gostaria de conversar com vocês a respeito do outro lado da moeda, sobre a degradação de proteínas, ou sobre sistemas proteolíticos intracelulares. Esses sistemas são extremamente importantes e possuem uma regulação muito complexa, porque vocês imaginam que eles estão degradando proteínas dentro da célula, e isso precisa ser muito bem regulado. E existem diversos sistemas, mas eu gostaria de discutir aqui basicamente 2, o autofágico lisossomal e o ubiquitina-proteasoma, que são sistemas de degradação de proteínas mais importantes das células musculares. Falando primeiro do sistema lisossomal, se vocês lembrarem lá de biologia, vocês vão lembrar que o lisossomo é uma organela intracelular de pH ácido que possui diferentes enzimas no seu interior, mas em especial as enzimas que são responsáveis por degradar proteínas são as catepsinas. Elas precisam entrar em contato com as proteínas, mas veja que interessante, o lisossomo ele tem uma membrana, então ele não degrada tudo que está dentro da célula, a não ser que esse material proteico entre no lisossomo. Veja que aqui tem uma representação mostrando que ele degrada proteínas de membrana, como receptores, ali no caso, que vocês estão vendo aí na membrana da célula, na representação, mas degrada também outras organelas como as mitocôndrias. Então esse sistema é um sistema extremamente complexo e que degrada diferentes moléculas, mas em especial que é nosso interesse que são proteínas. Agora, existem várias formas de entregar essas proteínas para que o lisossomo degrade. E o mais importante no músculo é a via autofágica, conhecida oficialmente como macroautofagia. Mas aqui a gente vai se referir apenas como autofagia, isso vocês vão encontrar assim na literatura também. Bom, nesse sistema, o lisossomo recebe o seu substrato proteico a partir do autofagossomo. E a fusão, então, do autofagossomo com o lisossomo gera o autolisossomo. É no autolisossomo que ocorre a degradação. Veja, porque nada mais é do que colocar o substrato em contato com as enzimas que degradam esse substrato. Então há uma fusão do autofagossomo com o lisossomo. E esse autofagossomo nada mais é também do que uma estrutura de membrana lipídica que envolve o substrato proteico e leva ele dentro da célula até apresentar ele para o lisossomo para que possa ser degradado. E essa formação do autofagossomo, que também é um evento muito complexo, envolve diversas proteínas, mas aqui eu gostaria de destacar apenas algumas para vocês. No caso, para que haja formação do autofagossomo, precisa inicialmente ocorrer a formação do pré-autofagossomo, que é essa estruturazinha que vocês estão vendo aqui, com umas bolinhas amarelas em volta, escrito PAS. É um pedacinho de membrana lipídica que é removido por essas proteínas todas que estão
nomeadas aqui para vocês, mas eu não quero chamar atenção para isso. Agora, o que é importante? São essas proteínazinhas, como as bolinhas roxas, que são conhecidas como a TG8, em especial a LC3 e a GABARAP. Essas proteínas elas devem interagir com esse pedacinho de membrana, o pré-autofagossoma, e iniciam a expansão do pré-autofagossoma a fim de envolver todo o substrato. Dessa forma, é como se prendesse o substrato dentro de um saquinho e levasse ele dentro da célula até entregá-lo para o lisossomo para que ocorra a degradação. Tá? Essa é uma visão simplificada, mas eu acho que traz a ideia de como ocorre a degradação nesse sistema. Agora nós vamos falar da degradação proteica proteassomal. E vale destacar aqui só que esse sistema proteolítico ele é responsável por degradar mais de 80% de todas as proteínas das células musculares. É um sistema muito versátil e muito poderoso de degradação. Aqui a gente tem uma representação do proteassoma, um complexo multienzimático, que ele tem essa estrutura como se fosse de um barrilzinho, com várias subunidades proteicas compondo ele, e no seu interior, na região central dessa estrutura, ele possui proteínas com função proteolítica, de degradar proteínas. Veja que ele funciona mais ou menos fazendo uma analogia como um moedor, né, de carne. Quer dizer, a proteína entra de um lado e sai picada do outro lado. Ela sai na forma de peptídeos. E como o proteassoma sabe qual proteína degradar dentro da célula? Ele degrada todas as proteínas indiscriminadamente? Não. Ele é um sistema altamente controlado e para que a proteína entre no proteassoma e seja degradada, ela precisa ser previamente marcada. Ela precisa receber como se fosse uma etiquetinha para indicar para o proteassoma que aquela proteína deve ser degradada. E essa etiqueta, ela é conhecida como ubiquitina, se a gente pode dizer assim, essa etiqueta biológica. Essa ubiquitina é uma proteína bem pequenininha que ela é ligada covalentemente à proteína que deve ser degradada. Então a gente diz que a proteína foi ubiquitinada, poliubiquitinada, ela recebeu várias ubiquitinas. E agora sim, o proteassoma pode reconhecer essa proteína e degradá-la. E esse processo de ubiquitinação das proteínas, ele depende basicamente de 3 classes de enzimas: a E1, a E2 e a E3. Lembrando que são classes de enzimas. Elas possuem, a família é grande, possui centenas de enzimas diferentes dentro dessa família, né? A E1, que é a enzima conhecida como enzima ativadora de ubiquitina, o que ela faz nada mais é do que gastar energia para poder ativar a molécula de ubiquitina e transferi-la depois para a E2, que é conhecida como enzima carreadora de ubiquitina. O que ela faz como enzima carreadora, ela transporta essa ubiquitina dentro da célula até encontrar a E3, ou enzima ligante de ubiquitina, ou ainda ubiquitina ligase. Essa E3 ligase, vale destacar que ela talvez possa ser considerada a enzima mais importante do processo, porque ela é responsável por identificar qual proteína deve ser ubiquitinada e logo degradada pelo proteassoma. Dentre as diferentes E3 ligases da família, eu gostaria de destacar essas duas, atrogin-1 e murphy-1, porque são enzimas E3 ligases específicas do músculo, ou seja, são expressas apenas no músculo. Aqui o que vocês estão observando é um trabalho onde eles avaliaram a expressão do RNA mensageiro. Então, quando vocês observam aqui, ó, em vários tecidos, né? Então tem lá coração, cérebro e o músculo esquelético ali no final, com rim, testículo, tanto em ratos quanto em humanos. E o que eles observaram? Olha que interessante aqui. Quando tem um borrãozinho maior, que é isso que vocês estão vendo, quer dizer que tem muito do RNA mensageiro. Um borrãozinho menor ou nada, como é o que vocês estão vendo em outros tecidos que não muscular, quer dizer que não tem ou tem menos daquele RNA mensageiro. Então aqui no caso, se vocês olharem, está escrito heart, que é coração, ou SK, que é músculo esquelético, só o tecido muscular apresenta esse borrãozinho, ou seja, só a célula muscular expressa atrogin-1 e murphy-1. E o que é mais interessante ainda é que se a gente olhar em diferentes condições de perda de massa muscular, se vocês observarem aqui na imagem da esquerda, que tem a expressão do RNA mensageiro de atrogin-1, de novo pelaquela técnica que eu comentei para vocês anteriormente, ou seja, o borrão maior tem mais do RNA mensageiro e logo vai ter mais dessa enzima dentro da célula muscular. E onde o borrão é menor, tem menos. Se vocês observarem, está aqui sempre controle jejuado, controle diabético, controle tumor, controle insuficiência renal. Veja que o músculo nessas condições patológicas de perda de massa muscular sempre expressa mais atrogin-1. E aqui também a gente observa em outras condições de atrofia, agora locais,
como a imobilização, a secção do nervo isquiático, então corta o nervo motor e com isso há uma grande atrofia e suspensão também das patas traseiras, aqui em um modelo animal de atrofia. O que vocês observam ao longo de dias, né, de 0 até 7 dias, é que aumenta muito com o passar do tempo nesses modelos de atrofia a expressão tanto de Murphy1 quanto de atrogin1. Quer dizer que tem muito dessa enzima dentro do músculo, muitas proteínas estão sendo obtinadas e provavelmente degradadas pelo proteasoma. Eu gostaria de deixar claro um conceito que eu acho que é muito importante, porque eu venho falando de atrogin1, Murphy1, que são genes que vão levar à produção de enzimas relacionadas com o sistema obtina-proteasoma, LC3, GABARAP, que são genes autofágicos, catepsina, que é um gene lisossomal, todos levando à perda de proteínas, no caso aqui musculares. No entanto, vale dizer que durante a atrofia não são só esses genes que são regulados. Existe um conjunto de diversos genes que são regulados, cuja expressão desses genes ou aumenta, levando à formação de mais daquelas proteínas, daquelas determinadas enzimas, ou a expressão desses genes é reduzida, levando a uma diminuição do conteúdo daquela proteína, daquela enzima dentro das células. Esse conjunto de genes que é regulado de forma comum em diferentes condições de perda de massa muscular são conhecidos como genes relacionados à atrofia ou programa gênico atrófico, ou ainda apenas atrogenes. Então, atrogenes são todos os genes cuja expressão é aumentada ou reduzida em diferentes condições atróficas e são regulados da mesma forma. Aqui vocês têm um exemplo, né? Esse aqui é um trabalho que foi pioneiro nesse sentido, onde eles fizeram uma análise de transcriptoma, ou seja, de vários RNA mensageiros que são produzidos em diferentes condições atróficas. Aqui F de jejum, T de tumor, U de uremia e D de diabetes, ou seja, diferentes condições de perda de massa muscular sistêmica. E vejam que não é só atrogin1 que tem expressão aumentada. Quando está vermelhinho aqui do lado, tá? A expressão está aumentada. Veja que tem vários outros genes relacionados com a ativação, por exemplo, do sistema obtina-proteasoma. Mas vale dizer ainda que os genes, de novo, não só aumentam, mas eles também diminuem. Aqui, nessas mesmas condições, a gente tem um exemplo. Tá vendo que está em verdinho aqui à direita? Isso mostra que a expressão de todos esses genes foi drasticamente reduzida. E veja que são genes relacionados com a glicólise, ou seja, com o metabolismo de carboidratos e com a síntese de ATP. Com isso, a produção de energia pela célula é extremamente prejudicada, o que deve contribuir ainda mais para o desenvolvimento da atrofia muscular. Agora aqui eu gostaria de mostrar para vocês um trabalho em humanos que evidencia esses mecanismos que nós discutimos anteriormente. Então veja, aqui o que eles fizeram foi imobilizar apenas uma perna de voluntários por 2 semanas. E com isso eles observaram uma atrofia, uma perda de massa muscular significativa nesse período. E após isso eles iniciaram um protocolo de reabilitação com exercício isocinético por 6 semanas e foram coletando biópsias, pedacinhos de músculo ao longo do tempo desses indivíduos. Primeiramente o que eles viram é que esse protocolo de reabilitação recuperou completamente a massa muscular desses indivíduos após 6 semanas, e eles avaliaram também aqui a força isométrica, aonde os indivíduos após a imobilização da perna tiveram um prejuízo importante, perderam quase 30% da força, mas após o treinamento eles recuperaram, inclusive ficaram melhores do que anteriormente. E o que é interessante só é que eles estabeleceram uma relação, reforçando o que nós conversamos já na primeira aula, uma relação entre a massa magra e a força produzida por esses indivíduos, mostrando que quanto mais massa magra, maior será a força que esse indivíduo é capaz de produzir. Agora, qual que é a relação com isso tudo que a gente está falando, desses mecanismos de perda de massa muscular e de ganho de massa muscular? Eles avaliaram também a expressão de uma subunidade do proteasoma e da atrogin1, aquela E3 ligase que nós conversamos há pouco, e o que eles viram? Isso aumentou a expressão desses 2 marcadores do sistema obtina-proteasoma após a imobilização, e o treinamento foi capaz de abolir completamente essa resposta, né? Mostrando que muito provavelmente esse sistema proteolítico está envolvido na atrofia pela imobilização e o treinamento físico é capaz de reverter esse processo. Bom pessoal, então eu gostaria de agradecer muito por vocês terem acompanhado esse vídeo comigo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos, né? Sigam-nos nas redes sociais também e
lembre-se que tem o terceiro vídeo da trilogia e agora nós vamos falar de sinalização dentro da célula muscular, em especial dos hormônios insulina e GF1. A gente se vê lá, um abraço!